Vamos lá, gigantes. Hoje nós vamos falar, dar continuidade, na verdade, à nossa aula de prismas, mas nós vamos ver mais a parte de cálculo agora. Nós vamos falar um pouco sobre a área lateral, área da base e volume, que é muito importante porque cai muito nos vestibulares. Então vem comigo. Galera, é o seguinte, primeiro nós vamos começar falando sobre a área lateral. Claro, eu preciso que vocês lembrem da definição de prismas, que é aquela figura, aquele sólido com duas bases iguais, nas quais as suas áreas laterais, as suas faces laterais vão ser retângulos ou quadrados. Enfim, então vamos lá. Como é que eu calculo a área lateral de um prisma? Aqui serve para qualquer prisma, ok? Bom, a área lateral de um prisma é a soma das áreas de todas as faces laterais. Gente, isso aqui é muito importante, ó. Seja as faces laterais, quadradas ou retangulares. Então, o que são essas faces laterais? São as faces que ligam as bases. Então, você tem uma base em cima, uma base embaixo, e a ligação entre essas bases são as faces laterais. Bom, e como é que eu calculo isso aqui? Galera, muito fácil. Por quê? Porque eu vou lhe dar aqui primeiro a fórmula dos prismas retos. E para calcular a área lateral, simplesmente eu preciso do perímetro da base multiplicado pela altura. Professor, por que o perímetro da base? Eu nunca vi essa fórmula antes. Vem comigo aqui. Vou utilizar um pouco da figura da nossa última aula. Gente, observem que aqui, ó, nessa lateral aqui, eu tenho um retângulo. Se eu quero calcular a área desse retângulo específico, eu pego a base e multiplico pela altura. Simplesmente isso. Só que eu quero calcular aqui, pessoal, a área lateral, ou seja, todas as faces laterais. Portanto, eu pego todas essas bases aqui, ou todos esses valores de base aqui, ó, e eu vou somar e multiplicar pela altura, que é como se eu estivesse calculando individualmente, ó, base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, e depois somar. Mas melhor que isso é calcular o perímetro da base, que é justamente a soma dos lados, e multiplicar esse perímetro pela altura. Bom, aqui eu já deixei uma explicação sobre o que é o perímetro da base, soma dos lados do polígono da base, ok? E a altura, que é a distância entre as duas bases, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com prismas retos, ok? Vamos lá. Trouxe um exemplo. Prisma com base quadrada, de lado 3 e altura 5, para a gente calcular aqui a área lateral. Bom, eu poderia fazer também aqui, ó, pessoal, 3 vezes 5, porque é base vezes altura, e multiplicar pelo número de lados, que é 4, ok? Mas eu vou usar o raciocínio que eu acabei de explicar. Primeiro, calculo o perímetro, ok? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Depois peguei esse perímetro e multiplica pela altura, que é 5. Lembrando que o resultado, nesse caso, ele sempre vai dar na unidade de medida quadrada, porque se trata de área. Perfeito? Vamos lá. Bom, área total, gente, o próprio nome já está dizendo, área total. Ou seja, eu pego a área lateral e somo com as duas bases que já existem. Então, para calcular a área total, necessariamente eu preciso ter a área da base e a área lateral, ok? Não basta ter uma ou ter outra apenas, eu preciso ter as duas. Bom, só que como a área da base e a base são duas bases, eu coloquei aqui a multiplicação por 2. Então, nós temos a área lateral mais 2 vezes a área da base. E aí eu trouxe um exemplo, pessoal. Uma base quadrada de lado 3 e a área da base vai ser o quê? 9. Por quê? Porque é uma base quadrada. Para achar a área de um quadrado, é só fazer 3 vezes 3. Nesse caso, 9. Bom, então, para que eu conclua a minha área lateral e a minha área total, eu preciso, claro, lembrar dessa questão anterior, que a área lateral foi 60, e adicionar ao raciocínio de que as bases são quadradas de lado 3, ou seja, 60 mais 18, que é igual a 78,
centímetros quadrados também. Por que aqui é centímetros quadrados, pessoal? Porque eu estou trabalhando com área. Toda vez que eu estiver trabalhando com área, a unidade de medida é o metro quadrado, centímetro quadrado e assim sucessivamente. Bom, galera, volume é o que mais cai também aqui, em volume de prisma. Gente, você não pode deixar essa fórmula passar, ok? Primeiro vamos entender o que é volume. Volume representa quanto espaço o prisma ocupa. E aí, galera, para achar o volume é muito simples. Eu vou fazer a área da base vezes a altura. Professor, essa fórmula pode mudar? Claro que sim. Porque observe, eu posso ter bases de diversos tipos. Eu posso ter uma base quadrada, uma base trapezoidal, uma base retangular, uma base em formato de losango. Então, toda base vai ter uma forma específica de calcular a sua área. Tá bem? Bom, exemplo. Base quadrada de lado 3 e altura de lado 5. Vou calcular a área da base aqui, ó. A área da base comigo é igual, deixa eu aproximar um pouquinho, é igual a 3 ao quadrado. Isso é igual a 9. Para calcular o volume, eu pego a área da base, que é 9, e multiplico pela altura, que a questão já está determinando. Isso aqui vai ser 45 centímetros cúbicos. Atenção, ó, aqui a unidade de medida, por se tratar de volume, a unidade de medida é uma unidade cúbica. Galera, a nossa próxima aula é sobre exercícios. Você não pode perder. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos durante essa aula para ver se vocês de fato estão férias nesses assuntos. Vamos lá para a nossa aula de exercício.